Na nossa campanha permanente pela vida contra o suicídio, nós vamos falar sobre como preveni-lo em jovens e adolescentes. No momento da vida em que parece que há menos preocupações, às vezes é a nossa percepção de adulto, né? Ou que só existe um futuro pela frente, porque jovens muitas vezes supõem, erroneamente, que o suicídio possa ser uma solução para os seus desafios. Quais são os desafios que levam um jovem a achar que essa pode ser uma questão a ser escolhida para a sua vida? A gente vai conversar sobre esse assunto. É claro que é um tema desafiador, mas é preciso dialogar abertamente sobre esse tema e nós estamos aqui para isso, para conversar sobre esta questão, trazendo as contribuições que a medicina, a psicologia, a espiritualidade ecumênica trazem sobre essa temática. Então você é o nosso convidado a estar com a gente no debate de hoje, interagindo, fazendo perguntas, trazendo aí suas considerações. Mais uma vez o nosso WhatsApp, código de acesso 11 99801 1242. E para conversar conosco sobre este tema, nós recebemos Marilene Ked, psicóloga especialista em atendimento clínico, também pós-graduada em psicossomática e psicopatologia, geriatria e gerontologia social, com aprimoramento em psicologia hospitalar, neuropsicologia, psicofarmacologia e saúde mental, também amiga de longa data nossa aqui da Boa Vontade TV. Marilene, um prazer poder recebê-la novamente depois desse período desafiador que nós tivemos, presencialmente aqui com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Letícia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma grande admiradora de vocês e da LBV, desse trabalho maravilhoso que a LBV faz. Muito obrigada. A recíproca é verdadeira, a gente também, sempre assim, né, gente, com pessoas parceiras que nos ajudam a entender esses temas, que são temas desafiadores, como o de hoje. Marilene, falar de suicídio nunca é fácil, mas é um tema que a gente precisa abordar. Até porque, gente, para você ter uma ideia, o tema suicídio é alvo de preocupação constante da Organização Mundial da Saúde, OMS. No Brasil, entre os jovens de 15 e 29 anos, esse motivo, o suicídio, é uma das principais causas de mortalidade nessa faixa etária. A gente precisa falar abertamente sobre morte e sobre suicídio na nossa vida, na nossa família? Precisa, porque é uma forma de prevenir, é uma prevenção, então tem que ser falado. A doença mental tem que ser discutida, as pessoas têm que ter conhecimento disso. E uma das principais causas do suicídio está envolvido o quê? O transtorno mental, que pode ser a depressão clássica, pode ser o transtorno bipolar ou ainda o uso de drogas. Então, 90% dos casos de pessoas que tentam tirar a própria vida tem um transtorno mental de base. Tá? E pelo menos metade dessas pessoas não tem diagnóstico, não tem tratamento. Então, se a doença mental ela tem tratamento, com o tratamento é possível evitar o suicídio. Porque a questão não é a doença em si, né, no sentido de que ela provoca a tentativa de suicídio, mas ela, uma vez não acompanhada, né, não controlada, pode levar essa pessoa à ideação suicida, assim como outras doenças podem levar, por exemplo, uma doença cardíaca não tratada pode levar a um infarto, por exemplo. Então a gente precisa lidar, porque muitas vezes a gente acha que transtornos mentais, doenças mentais são quase uma fraqueza moral, né, ética da pessoa. A gente precisa acabar com esse preconceito também, não é, Marilene? Sim, por falta de conhecimento, as pessoas acabam que menosprezando, né, a dor do outro, a situação que o outro está envolvido, a doença. Então, o que acontece, Letícia, para ver se as pessoas entendem um pouco melhor? No caso do suicídio, muitas vezes, a maioria dos casos, tem um transtorno mental de base, tá? O mais grave deles, no caso, depressão, a depressão bipolar, e associado a fatores de risco, um ou mais fatores de risco, leva à ideação suicida ou até mesmo ao suicídio. Entendi. Então, vamos supor, a pessoa já tem um quadro de depressão. Aí surge uma perda na família, ou sofre um bullying,
ou está numa situação financeira muito difícil, ou uma doença grave, né? Alguma coisa que mexa ainda mais com o emocional e o psicológico mais vulnerável, dele, né? mais vulnerável, pode levar à ideação ou ao suicídio. Nossa, importante. Você falava, inclusive, do próprio uso das drogas, né? Sejam elas lícitas ou ilícitas, empurrando essa pessoa para uma relação de extremo sofrimento, né? Porque eu acho que essa é uma questão também. Às vezes, quando a gente olha para um jovem, a gente imagina que não há motivos para sofrer, né? Ou que não há nada que o leve a essa situação extrema. Que tipo de fatores ou que tipo de motivos desencadeiam esse sofrimento que pode levar a uma tentativa e a um suicídio de um jovem? Olha, a família precisa entender que as fases de mudança da vida precisam de uma atenção bem acentuada. Então, a criança, quando ela vai na pré-adolescência, na adolescência, é uma fase de muitas mudanças, né? De afirmar, se autoafirmar, afirmar a sua identidade, inclusive a sua identidade sexual. Ela está tentando entrar no grupo onde ela tem uma maior afinidade, muitas vezes não consegue. Muitas vezes a criança ou o pré-adolescente ou adolescente tem uma autoestima muito baixa, vem de uma família, de uma dinâmica familiar desestruturada, sabe? Pais presentes, mais ausentes, que não dão atenção, não dão abertura para um diálogo. Importante lembrar que quando a gente fala de estruturação familiar, a gente está falando de configuração familiar, né? Isso. Mas dessa relação que muitas vezes se estabelece entre pais, filhos, mães, filhos, independente da estrutura familiar em si, né? Exatamente, Letícia, porque se na família existe amor, existe aquele desejo de criar, de educar, de dar atenção, de ajudar no desenvolvimento, não importa a configuração. O que pesa, o que pega muito são as famílias disfuncionais, né? Então a criança ela cresce naquele ambiente onde tem briga, tem desavença, tem abuso de álcool, né? Tem abuso físico. É lógico que isso são fatores que vão desencadear, se já tiver na genética, um transtorno mental. Claro. Então, é importante estar atento. As famílias, os pais responsáveis, darem atenção para essas crianças. Elas necessitam dessa atenção. Abertura de diálogo, de conversa. Sinal importante de alerta, Letícia, para as famílias. Quando se percebe que o adolescente ele está tendo uma visão muito negativa da vida, está falando muito em morte, está falando que se ele morresse seria melhor para todos. Esses sinais de alerta, essa verbalização, são, na realidade, pedidos de ajuda. Então, chame esse adolescente, chame essa criança, fala, olha, eu quero te ajudar, de que forma eu posso te ajudar? Me fala das suas angústias, dos seus medos, eu posso te ajudar. Problemas todos têm e tem solução. Vamos encontrar juntos essa solução. Perfeito. Marilene, durante muito tempo as pessoas tinham uma relação de que assim, não se pode falar do tema porque vai dar ideia. É melhor a gente ficar quieto, a ideia, e se a pessoa estiver pensando, vai passar, ou a quem ameaça, né, ou quem está dizendo que vai acabar com a própria vida não vai fazer mesmo, é só uma balela. Os estudos mostram que não é verdade, né? Que tanto falar sobre suicídio não traz mais índices, pelo contrário, traz uma consciência sobre o tema, quanto que muitas vezes pessoas anunciaram, né? Trouxeram em suas falas, em conversas com pessoas mais próximas, a possibilidade dessa atitude. Então é preciso dar ouvido a esses pedidos de socorro que acontecem. Exatamente, é importante que os pais ou responsáveis estejam atentos a esses pedidos de ajuda. Começaram as crianças, os adolescentes demonstrarem muita insegurança, uma autoestima muito baixa, uma tristeza excessiva. Lógico, eu não estou dizendo de coisas pontuais, aconteceu alguma coisa e a criança está triste 1 ou 2 dias. Eu estou falando daquilo que já vem se estendendo há 2, 3 meses, que é aí
é que mora o perigo. Que tá o risco. Mas, por exemplo, muita gente acha que tem coisa que é perfil de jovem. Jovem é mais introspectivo, quer ficar mais no quarto, quer sair mais com os amigos. Tem características que a gente entende mais da juventude, né? Como que o pai, a mãe ou um familiar mais próximo pode ter essa medida? É melhor dar uma pesquisada, uma intrometida antes do que esperar a coisa se desenrolar de formas às vezes mais trágicas? Mudança de comportamento. A criança, o pré-adolescente, adolescente, ele agia de um jeito, ele era de um jeito e ele muda completamente. Ele muda a rotina dele, ele deixa de sentir prazer por coisas que antes ele gostava, ele já não gosta mais. Então, ocorre uma mudança total em algumas coisas que dá para perceber que está acontecendo alguma coisa ali na mente dele e que é preciso intervir a tempo. Sim. Tá? Perfeito. A intervenção, ela precisa ser rápida. Isso, né? rápida. Até porque, gente, o impacto que um suicídio causa é gigantesco. Segundo dados de pesquisadores no tema, cada morte por suicídio afeta em média 135 pessoas. Se nós pensarmos aí no número de suicídios que nós temos atualmente no nosso país, isso totaliza 108 milhões de pessoas impactadas, atingidas anualmente com essas situações. É preciso, muitas vezes acontece muito próximo, né, de um núcleo familiar, de um núcleo escolar. É preciso abordar também quando há casos para que se evite, inclusive, o que se chama de suicídio por contágio, Marilene? Pode acontecer, mas desde que a pessoa já esteja com aquele pensamento. Então, ela já está com aquele pensamento, ela já tem uma predisposição, já estão acontecendo algumas coisas que estão mexendo com ela emocionalmente, ela está angustiada, tá? É a mesma coisa que a ansiedade por contágio coletivo, né? As pessoas que vão ter isso já têm uma predisposição. Então, Letícia, o que é também importante que os pais ou responsáveis entendam que o suicídio, ele dificilmente acontece de um dia para o outro. Ele é pensado, ele é planejado, né? Então, aquilo fica sendo alimentado na cabeça da pessoa, como ela vai fazer. Então, é aí que você tem que observar o comportamento, as emoções dessa pessoa. E não deixar, tentar intervir a tempo, chamando essa pessoa para o diálogo. Olha, eu estou aqui, eu posso te ajudar, a gente pode buscar ajuda especializada. Esse é o pior caminho que você está querendo pegar. Viver é muito melhor, eu vou te ajudar nisso. Então, tem que conquistar a confiança do outro. E se a pessoa que estiver nos assistindo estiver pensando em suicídio, não faça isso. Lute pela sua vida. Problemas têm soluções. Tem sempre alguém disposto a ajudar. Sempre busque ajuda. Converse com alguém da sua confiança. Você vai ver que, colocando suas angústias para fora, tem uma forma de encontrar uma solução. Às vezes você, na sua depressão, na sua tristeza, na sua falta de autoconfiança, não está conseguindo encontrar. Mas conversando com o outro, vocês juntos vão encontrar uma ótima alternativa. Marilene, outro ponto também que é bastante sensível é a questão das redes sociais, né? Que os jovens são muito conectados e quando a gente pensa em mídia, em comunicação de massa, a gente sabe que há inclusive um entendimento coletivo sobre a não exposição, por exemplo, de casos, com detalhamentos, até para que não haja ali qualquer tipo de incentivo e tudo mais. Porém, muitas dessas informações acabam circulando, né, na internet, em grupos de conversa. Como que os pais podem lidar para monitorar, sem tolir ali os direitos, a privacidade dos filhos, mas acompanhando esta grande rede que muitas vezes expõe também esses jovens a muita informação, a muito conteúdo que pode impactar a sua saúde mental? Quando acontece isso, da divulgação ser muito grande, ampla, aí é preciso chamar e conversar. Olha, aconteceu isso, você vê, não precisava ter chegado nesse ponto, poderia ter pedido ajuda. Aí sim é importante ter uma conversa bem assim, explicando para o adolescente, para a criança, que não precisaria ter chegado naquele ponto.
tá? Porque senão ela vai mesmo ficar olhando nas redes sociais, falando, eu também tô assim, eu também tô com problemas, olha como ele fez, acabou o problema dele na cabecinha da pessoa que já tá depressiva. Então aí é importante que os pais, né, intervenham o mais rápido possível e falem, conversem sobre isso dentro de casa. Perfeito. E é preciso levar nossos jovens também para um acompanhamento médico, profissional, seja psiquiátrico quando necessário, psicológico sempre, para que ele consiga lidar com as suas emoções também. Com certeza, percebeu esses sinais de alerta que estão aí se prolongando com o passar do tempo, tem que buscar ajuda especializada. E claro, sempre lembrando, ajuda especializada, mais ajuda dos pais ou responsáveis. É um trabalho em conjunto, todos juntos, escola inclusive, todos juntos. A questão do bullying também é muito séria, o cyberbullying, são todos fatores de risco que mexem ainda mais com a autoestima, a criança ou adolescente ficam com vergonha. Então tudo isso são fatores que podem agravar um quadro e levar à tentativa de tirar a própria vida. Perfeito. Marilena, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer a sua presença, o bate-papo e as informações tão importantes. Eu que agradeço, Letícia. Seja Muito obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez e volte sempre. Obrigada. Bom, qualquer dúvida que você ainda tenha, pode entrar em contato com a nossa produção, nós encaminharemos as suas perguntas à nossa convidada, Marilena Kedish, psicóloga especialista em atendimento clínico, trazendo informações importantes para a gente com relação ao combate ao suicídio de jovens e adolescentes. Um tema que é necessário e que será e sempre é abordado aqui na nossa comunicação com bastante frequência.